Olá, boa tarde. Bem-vindo ao nosso painel em comemoração ao Dia de Cooperar, o Dia C. Sou Raquel, faço parte do time da KENAC, serei responsável pela moderação dessa tarde. Nosso tema de hoje é Compliance em Cooperativas de Crédito, uma visão estratégica. E para falar do tema, nós temos alguns voluntários do dia, então, dia C temos voluntariado de todas as cooperativas, e os nossos voluntários serão o Nelson Campos, o Daniel Leles e o Thiago Ferreira. Eles todos têm experiência tanto em cooperativa de crédito como auditoria, e vão contar um pouco para a gente sobre o que é esse compliance em cooperativas de crédito, e com toda a experiência do dia a dia, trazer exemplos para a gente também de como conduzir o programa de compliance em uma cooperativa. Meninos, sejam bem-vindos ao nosso palco virtual. Boa tarde a todos. Sou o Thiago Ferreira. Nós daremos início aqui, então, ao nosso tema, né? Ao compliance em cooperativas de crédito, uma visão estratégica. E aí, primeiramente, eu já gostaria aqui de trazer para vocês, né, essas boas-vindas a esse ciclo de palestras do dia C e trazer para vocês os nossos pilares aqui de condução nesse dia. Vai ser, em si, o compliance, a estratégia em si para a condução desses processos e os desafios e as tendências futuras vinculadas com essas características. Então, antes de adentrarmos aqui nas estratégias e nas funções da utilização do compliance como uma estratégia em si, eu gostaria de trazer para vocês uma etimologia da palavra compliance, né? Compliance, que é do termo da língua inglesa, ele foi incorporado à língua portuguesa por um processo de neologismo, né? Então, que tem um significado específico, né, de cumprir regras, cumprir um procedimento ou mesmo cumprir um regulamento. Esse regulamento, né, eles são estabelecidos por uma instituição e ele deverá ser cumprido por todos aqueles que fazem parte. Então, o compliance é estar em conformidade. A norma, ou mais precisamente as resoluções do Banco Central que regulamentam a política de compliance aplicável às instituições financeiras e às demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central, é a Resolução 4595 de 2017. E aí, eu trago para vocês aqui as principais funções do compliance, onde nós podemos elencar aqui, principalmente, né, o monitoramento e a conformidade, um PLD, IFT, proteção de dados, a gestão de riscos e os treinamentos, e, por fim, auditoria e monitoramento. Thiago, eu gostaria de aproveitar esse momento, está falando das funções do compliance, então, durante o ato das inscrições, também durante o chat, a gente recebe algumas perguntas dos nossos participantes. E como temos um painel hoje composto por 3 pessoas, eu vou direcionando algumas perguntas para vocês. Nesse momento eu queria chamar o Nestor para responder uma pergunta. Nestor, em relação à cooperativa de crédito, assim, qual seriam essas funções de compliance? O que é que a gente consegue ver no dia a dia, de fato, que nossos participantes consigam se identificar com esse ambiente de compliance e verificar que isso, de fato, faz parte da rotina deles no seu dia a dia? Bom, boa tarde, Raquel, e a todos os demais que estão participando desse painel. Primeiramente, quero agradecer a presença de todos, né? É uma ótima pergunta e fazer até um agradecimento retroativo. Obrigado, Raquel, pelo garoto, pelos meninos, né? Mas, né, brincadeiras à parte, com relação às preocupações, aquilo que é mais importante quando a gente olha uma cooperativa de crédito, olhando esses aspectos, 5 aspectos trazidos que configuram o compliance, né? Nós temos, né, no monitoramento de conformidade, um ponto importante que a governança tem que se preocupar, que é o acompanhamento das suas transações, das suas operações, sempre olhando com um viés de atendimento das normas, atendimento daquilo que são os regulamentos próprios da cooperativa, suas normas internas, aquilo que se estabeleceu como padrão normativo operacional. Então, a governança tem que ter sempre esse olhar preocupado para que tudo aquilo que a cooperativa realiza, né, como transações, a cooperativa de crédito, no seu atendimento aos seus associados, à comunidade em geral, que ela consiga fazer o monitoramento e o acompanhamento da conformidade, do compliance dessas transações com aquilo que é o normativo da própria cooperativa
e, de uma forma mais ampla, os normativos que o Banco Central estabelece como regras para serem observadas e seguidas. Também é importante, dentro da ótica da proteção de dados, que as cooperativas, né, sob, né, a liderança da sua governança, tenham mecanismos que propiciem o adequado, né, condicionamento, trabalho, tratamento desses dados que elas transitam diariamente por conta de suas operações, de suas transações, dos associados, das pessoas que fazem, né, uso dos seus serviços. Então, hoje é uma preocupação muito grande. O Banco Central tem voltado o seu olhar, né, muito cuidadosamente para a questão de proteção de dados. Logicamente, a gente teve a LGPD, que trouxe uma nova realidade, uma preocupação para esse tratamento de dados sensíveis, não sensíveis dentro das cooperativas, mas a governança tem que ter essa preocupação de criar políticas e diretrizes que assegurem a adequada proteção dos dados transitados dentro daquilo que são os controles, os processos da cooperativa envolvendo os seus cooperados, de uma maneira que se evite ao máximo e se mitigue ao máximo um risco de, eventualmente, ter um vazamento de dados sensíveis ou o roubo de dados, né, de alguém tentando, né, verter recursos por meio de chantagem ou coisa parecida junto à cooperativa. Então, a governança tem que ter essa preocupação, e é um aspecto do compliance, essa adequação das suas políticas e procedimentos ao que há de melhor, das melhores práticas no mercado, no que se refere à proteção de dados. Também, PLD-FT, aí é algo que já está bem consolidado dentro do mercado, mas a gente tem essa evolução de negócios e transações do dia a dia, a preocupação da governança deve estar em que todos os aspectos que tenham por objetivo mitigar eventuais transações que possam parecer inadequadas ou levantar suspeitas contra uma eventual lavagem de dinheiro ou financiamento ao terrorismo, todos os mecanismos têm que estar adequadamente estabelecidos para que a governança tenha segurança de que, em conformidade com aquilo que a lei, a norma do Banco Central, as suas transações ocorrem e são avaliadas e analisadas adequadamente ante os perigos e os riscos que podem existir, né, de transações ilegais ou que possam denotar qualquer transação que possa, no fundo, lá, numa análise mais uma análise mais detalhada, mais analítica, a forma de falar, mas numa análise mais detalhada, se identificar eventualmente que é uma transação ilegal e que pode sujeitar a cooperativa a uma exposição inadequada ao seu risco, a um risco de imagem por conta de algo que fere a lei, a norma, a regra estabelecida não só pelo órgão regulador, como a lei geral que existe dentro do mercado para se evitar transações dessa natureza. E como a gente fala muito de riscos, né, tem um item e o ponto de riscos e treinamentos. Então, a governança tem que estar sempre preocupada com uma adequada gestão de riscos. Risco de mercado, risco de liquidez, risco socioambiental, que é algo que vem forte já há alguns anos e cada vez mais se consolida como uma realidade. Nós temos aí o ESG, que é algo que vem, né, de certa forma, trazendo as cooperativas para uma realidade de uma avaliação socioambiental mais, né, afinada, mais alinhada àquilo que é a nossa realidade hoje, em termos de mundo, com a preocupação das questões ambientais, sociais. Então, quando se fala de riscos e treinamentos, a governança tem que ter uma preocupação sempre voltada à adequada gestão de riscos, seja dentro de uma estrutura simplificada, seja de uma estrutura mais robusta, mas há a necessidade de uma preocupação cotidiana com a gestão adequada dos seus riscos, né? Nas suas mais extensas análises, ou seja, até num campo um pouco mais simples, mas o foco e o olhar da governança tem que estar voltada à questão do risco. Sempre estar mitigando ao máximo por meio dos seus processos e procedimentos, que são, né, como o próprio termo diz, mecanismos de conformidade com aquilo que é a melhor prática, aquilo que as normas estabelecem, né? Você poder, por meio desses processos,
mitigar os riscos aos quais a cooperativa está exposta, né? Isso é uma preocupação. E, alinhado, logicamente, a essa gestão de risco, tem um aspecto do treinamento, né? Os membros de governança, membros do conselho de administração, da diretoria executiva, também, por que não, consideramos aí os membros do conselho fiscal, dentro dessa estrutura, quando se pensa em governança, que ela abarca vários entes, vários organismos, né, dentro da cooperativa, tem que estar preocupado não só com o próprio treinamento, com o aperfeiçoamento constante, né, dos seus conhecimentos, aperfeiçoando as suas capacidades, mas também olhar, né, muito especial para os seus colaboradores, para o treinamento dos seus colaboradores, para que eles possam, a cada instante, estar se atualizando, né, até para permitir uma adequada gestão de riscos dentro dos seus processos operacionais. Então, também é um ponto bem importante no que se refere à compliance. E o compliance abarca isso também, né? Uma preocupação com o risco e com os treinamentos. E a auditoria e monitoramento interno, procedimento, a gente já fala de monitoramento de conformidade, tem o monitoramento interno, que é o acompanhamento dos indicadores, dos índices, daquilo que são os parâmetros de mercado estabelecidos pela própria cooperativa e pelo seu sistema, como a gente olha cooperativas de crédito, existem cooperativas que são independentes, olham indicadores mais de mercado, e cooperativas que são organizadas em 2 ou 3 níveis, além dos indicadores, né, regulatórios, normativos, você tem os indicadores internos que o próprio sistema estabelece e que são importantes que sejam monitorados constantemente, periodicamente, pela governança. E a auditoria vem também para colaborar, seja ela interna, independente, auditoria cooperativa, essa figura, né, surgida aí desde 2017, que vem, né, com um objetivo estabelecido pelo Banco Central quando, né, a concebeu, de colaborar com o fortalecimento do ambiente de controles e, logicamente, consequentemente, né, um atendimento melhor no que se refere à conformidade, ao compliance com as normas. A governança precisa utilizar essa auditoria como um mecanismo, né, de informações, um mecanismo que municia de dados, né, de situações, de painéis, de cenários que colaborarão para o fortalecimento do ambiente de controles. Então, de uma forma, né, mais geral, digamos assim, detalhando em alguns pontos, esses são itens importantes, né, para que a governança se atente no que se refere à compliance, né, passando por esses 5 pontos que nós trouxemos aqui, como, né, em nossa avaliação, os pontos mais importantes, e que a governança tem que estar diariamente preocupada para que possa, de uma certa forma, desenvolvê-los internamente na sua cooperativa, para que ela possa, desta forma, né, ter as suas transações, sempre um crescimento da cooperativa, né, alinhadas àquilo que são as melhores práticas e, principalmente, àquilo que os normativos requerem e exigem como conformidade nas operações realizadas. Acredito que eu tenha respondido a pergunta, mas a gente fica sempre à disposição para outras dúvidas se surgirem, eventualmente. Obrigada, Nestor. Te devolvo a palavra, Tiago. Bom, aqui dando sequência, né, nós desenhamos um fluxo específico. A gente entende que esse fluxo aqui ele pode ser utilizado pela administração para se orientar. E aqui a gente observa um processo como o início e é a instituição, né, a implementação de uma política de compliance. E, posteriormente, você realiza mecanismos, né, de monitoramento e busca da conformidade em relação a essa política implementada, seja ela nos diversos níveis, com a aderência que estão sendo realizadas nas áreas afins. Então, aqui nós trouxemos os exemplos também do slide anterior relativo à prevenção e lavagem de dinheiro e a proteção de dados e a privacidade. Mas esses fluxos em si, ele não é estático, né? Que nós poderíamos usar, por exemplo, um processo específico de concessão de crédito, um fluxo específico de crédito rural, de cobrança, né? Então, as questões de réguas de cobrança, questões ambientais do crédito rural, toda essa aderência às políticas internas, aos normativos que estão sendo executados, serem possíveis de serem avaliados. E para isso, né, a instituição ela aplica
a gestão de risco em relação a esses controles, esses processos. Então, a gestão de risco, ela envolve a determinação de como a administração ela pretende gerir esses riscos e o que ela está disposta a assumir e também quais são os níveis, né? Então, é muito importante chamar a atenção para essa questão de assunção, né? E como eles vão formalizar essa informação da assunção de risco em um determinado documento, que posteriormente ele possa ser verificado se aquela assunção está aderente ao que está sendo praticado no dia a dia, tá? Então, essas menções específicas, é importante que estejam nesses documentos internos, para você fazer esses balizadores, tanto naquilo tudo que você quer que siga internamente, como as normas externas que são aplicadas àquele determinado assunto. Então, no caso do crédito rural, os MCRs que são expostos ali especificamente, no caso de crédito, 2082, as demais normas de compliance específico sobre a aplicação daquela forma de conceder uma operação nesse período. E aí, como até mesmo o Nestor colocou, né, que é de suma importância, a realização de treinamentos e a capacitação de todos os níveis da organização para facilitar a assimilação das melhores práticas, né? E aqui também com relação à capacitação, a gente pode avaliar a forma de reporte dessas informações aos níveis de governança. Então, o pessoal que está envolvido no dia a dia em conceder crédito, se eles fazem os treinamentos adequados, essas informações são reportadas para a governança e são avaliados periodicamente a execução de todos e a própria governança em si realizar os treinamentos requeridos que são estipulados geralmente ali nos seus documentos internos, né, nos seus estatutos ou nas políticas internas que estão vinculadas com esse processo, com essa determinação. Então, seria importante ali essas questões de capacitação com prevenção de lavagem de dinheiro, proteção de dados, crédito, que eles sejam reportados aí em períodos recorrentes para averiguar a aderência e aceitação do público em relação às normas, né? O que precisa ser aprimorado, o que está sendo feito com dificuldade, o que pode ser facilitado. Então, tudo aquilo de revisões, ela pode ser tratada aqui nessas nossas formas de treinamento. Então, pessoas, né, que aderem aos treinamentos, que elas se conscientizam desse processo, isso acaba trazendo uma certa facilidade de assimilação das melhores práticas que devem ser executadas, tanto em relação interna como em relação ao mercado. E aí, em relação à auditoria e o monitoramento, como o próprio Nestor colocou, são barreiras ali, vamos dizer assim, em um segundo nível, em que você pode avaliar se aqueles riscos que foram ali tomados ou determinados que eles fossem corroborados ali pela assunção de risco, eles realmente refletem aquilo que você está vendo internamente. Então, quando a auditoria perpassa, traz alguns itens ali como direcionadores, alguns apontamentos específicos, você passa e analisa aquelas informações e passa a entender se aquilo faz sentido com os níveis que vocês têm reportados internamente, tá? Então, esse monitoramento ele é importante para que a instituição tenha ali um feeling, né, um sentimento de quão aderente às estruturas organizadas internamente elas estão em assumir ou decidir suportar determinado risco, que foi ali, né, obviamente, indicado ou disponibilizado para a gestão. Tiago, aproveitando exatamente esse slide, então, assim, o que a gente constata é que compliance é presente em todos os processos da cooperativa. E aí, complementando a pergunta anterior para o Nestor, quais são as dificuldades, Nestor, enfrentadas pelas cooperativas de crédito em implantar um fluxo de compliance adequado, né? O que, de fato, no dia a dia da cooperativa, se torna difícil encontrar esse fluxo? Você poderia responder, por gentileza? Deixa eu desmutar aqui meu microfone, né? Senão a gente não fala. Então, quando a gente fala de cooperativa de crédito, as dificuldades, né? Hoje, bom, a KNAC é uma empresa de auditoria, então a gente percebe muitas situações, muitas nuances
quando falamos de compliance, controle interno. Existem até algumas dúvidas do que se compliance e controle interno são a mesma coisa, se não são, né? Mas quando a gente pensa num fluxo de compliance, como o Tiago já explanou, as maiores dificuldades que a gente percebe, né, elas estão envolvidas, por exemplo, com a cultura dentro da instituição, com cultura de controles e tudo mais, e também a parte formalística. A gente percebe uma dificuldade. Então, quando a gente olha esse fluxo que nós trazemos aqui como sugestivo, né, para entendimento de um processo, de um fluxo de compliance dentro de uma cooperativa de crédito, mas ela é importante em todas as cooperativas, independentemente do seu ramo. Mas quando a gente olha para a cooperativa de crédito e olha esse fluxo, quais são os grandes desafios? Primeiro é você ter essa cultura, né, de compliance, de conformidade nas transações, nas operações que você realiza. Essa cultura de conformidade, de atendimento, de observância, né, de regras e normas é uma grande dificuldade. Colocar até no chat, é um dos maiores desafios, realmente é um dos maiores desafios, quando a gente olha a questão de enculturamento, né, de você trazer isso a uma realidade do dia a dia, né, dos colaboradores e principalmente da própria governança. Essa é uma dificuldade. Uma outra dificuldade é que, vencida esta barreira, digamos assim, um outro ponto é formalística. Como que a gente consegue, né, dentro do nosso dia a dia, formalizar adequadamente esses processos? Hoje a gente tem muitas ferramentas ou procedimentos de controle que são automatizados, então você dá um clique, você já gera um processo de controle, uma aprovação, ela é feita eletronicamente, via app no seu celular, por mecanismo dentro do seu computador, não se tem tanto mais assim aquele trânsito de documentos, de papel, as coisas estão muito digitais, então você tem uma dificuldade da formalística, de você manter isto adequadamente formalizado, para que, caso surja algum questionamento, alguma dúvida, haja condições de se mostrar que o processo atendeu aquilo que era a regra operacional, o fluxo, o processo estabelecido previamente. Então, esses são dois pontos de bastante dificuldade. Quando a gente vai olhando aí, um ponto que, como nós, KNAC, somos de auditoria, e a gente observa também como dificuldade, é encarar a auditoria como uma ferramenta que trará informações úteis para a governança no desenvolvimento das suas atividades. E o que eu falo como informações úteis? Quando o auditor, seja ele interno, independente, a natureza que ele tem, a sua função, quando ele traz no relatório algumas situações, reporta eventualmente algumas inconsistências, fragilidades ou oportunidades de melhoria dentro de um processo, a gente percebe uma certa dificuldade para que a governança enxergue aquilo como algo que pode ser benéfico para o, digamos, fortalecimento do ambiente de controles, fortalecimento da sua estrutura de compliance, né? Então, há, às vezes, né, não é generalizar, mas a gente percebe, por vezes, uma dificuldade de se trabalhar aquilo que a auditoria traz como uma eventual fragilidade, como uma oportunidade de melhorar o meu processo, digamos, fortalecer os meus controles, trazer uma robustez maior ao meu processo, baseado naquilo que a auditoria traz. Então, é também, né, a gente recomenda, sugere, coloca aqui como uma dica, digamos assim, aos membros de governança, à governança da cooperativa como um todo, que se utilize dessas informações geradas pela sua auditoria, volto a dizer, seja ela interna, seja ela independente, para o fortalecimento, para a identificação de eventuais, né, gaps no seu controle, eventuais fragilidades que você possa melhorar dentro do seu processo, para que isso ajude a cooperativa a ter um processo mais fortalecido, né, e ter os seus riscos mitigados. Então, a gente fala de gestão de riscos, fala de auditoria, então, porque isso é importante. E são dificuldades que a gente percebe, né? E eu até falei, compliance, controle interno. O compliance vai estabelecer o teu processo. O compliance vai estabelecer o monitoramento, conformidade, prevenção, lavagem, proteção de dados. Ela estabelece o processo como um todo. Então, o compliance vem para estabelecer
essas fases dentro do teu processo operacional. E o teu controle interno vem para validar e, eventualmente, identificar melhorias naquele processo que o compliance estabeleceu, dentro de uma visão inicial. Então, às vezes eles se confundem, mas o controle interno tem uma função de, junto com a auditoria, identificar pontos de melhoria dentro do seu processo. E esse processo está estabelecido pela área de compliance, que pegou e detalhou o teu fluxo, criando controles, processos, procedimentos, baseados naquilo que a norma interna estabelece, naquilo que a legislação traz, naquilo que o órgão regulador requer, para que o seu processo fique alinhado e em conformidade com aquilo que é o parâmetro estabelecido, seja ele por melhores práticas, seja ele por uma questão normativa regulatória, né? Então, há uma certa confusão, mas a gente tenta, digamos, separar as duas funções dessa maneira. Compliance estabelece esse fluxo, que está aqui trazido para vocês como sugestão, e o controle interno vai, em cada um deles, avaliando se está sendo observada aquilo que o compliance definiu como processo e se há uma oportunidade de se melhorar este fluxo ao longo do período. Essa também é uma dificuldade quando a gente trabalha a questão de compliance, né? A gente percebe essa dificuldade de identificar os agentes, para que claramente cada um faça o seu papel, tá? De forma geral, eu acho que essas seriam as maiores dificuldades. Daí, só rememorando aqui, cultura de controles é um grande desafio. A gestão de risco, a formalização desse processo de compliance, seja na gestão de risco, seja no treinamento, seja na auditoria, a formalística desse processo. A gente olha muito, aproveitando aqui que eu lembrei de um ponto, a gente olha muito a questão de, e a formalização em ata, né, das decisões, das discussões, aí é um ponto que o auditor sempre vai lá e olha, né? Mas porque ali está consignado tudo que foi deliberado e discutido. Então, essa formalística, ela é fundamental, né? Mesmo porque eu não posso ter um processo de conformidade, de compliance, ancorado em pessoas, mas sim em normas devidamente escritas e divulgadas. Isso é importante. Então, essa parte formalística ela é fundamental. A questão de se trabalhar os resultados que a auditoria traz para você, para nós, né, como membros de governança, e, logicamente, a questão de se entender o papel de cada agente. O pessoal da área de conformidade, de compliance, o pessoal da área de controle interno, o auditor, cada um com a sua função, e a governança, que tem um papel fundamental nesse processo de implementação, implantação, seja o termo que nós queiramos dar, nesse processo de fortalecimento do ambiente de controles dentro de uma cooperativa, do seu compliance. A governança tem um papel fundamental e importantíssimo para que essa cultura chegue, os papéis sejam adequadamente designados, a gente tenha uma adequada formalística em termos daquilo que foi o processo da gestão de risco, treinamento e assim por diante. Eu acredito que sejam os principais pontos de dificuldade quando a gente olha isso dentro de uma cooperativa de crédito. Grata, me estou, te devolvo a palavra, Tiago. Vamos lá. Aqui em relação, então, a gente passou pela parte do compliance em si. Agora, com uma visão estratégica, nós trouxemos alguns casos aqui específicos, né, que podem ser utilizados pela administração. Então, já adentrando aqui, como estratégia a ser utilizada, a primeira que nós podemos elencar é a diferença competitiva, né? Então, ou seja, ao demonstrar um compromisso sólido ali com a conformidade, com a ética e com a transparência, a cooperativa de crédito ela pode atrair e reter membros que valorizem esses princípios, né? Hoje, como o Nestor colocou ali anteriormente, está muito em voga a questão ambiental, né? Então, ou seja, se eu tenho uma responsabilidade ambiental, eu prezo por isso, eu também quero me envolver com outros membros, outras pessoas que têm esse mesmo interesse e, nesse caso, eu divulgando essas informações, eu realizando processos dessa forma, as parcerias que serão formalizadas tendem a ser parcerias que corroboram para esse fim, que também é a proteção ali, no caso, né, do meio ambiente. Então, isso aí pode ser utilizado, né, como uma ferramenta específica até de persuasão, né? Que se a gente fosse colocar aqui um ditado popular, né? Que é diga-me com quem andas que eu direi quem és, né? Então, uma diferença competitiva, trazendo para essa questão da
da avaliação, né, dessa transparência com quem eu quero me envolver, ele é um fator extremamente importante nesse assunto que pode ser utilizado pela administração e pelos demais aí, o corpo diretivo, né, para formalizar as suas vinculações de associações, né, entre clientes, prestadores de serviço e tudo mais. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo que eu queria trazer aqui para vocês, que pode ser utilizado, é a redução de risco, né? Ou seja, como no começo eu coloquei que a administração ela tem que colocar ali até quando, né, ela está disposta a assumir riscos, né, formalizar essas informações. Então você está exposto aí no mercado como um todo a riscos legais, riscos regulatórios, riscos operacionais, até mesmo, acho que um dos mais importantes hoje em dia também, né, o risco reputacional. Então, esses riscos específicos, com a aplicação de um compliance aderente, existe uma redução significativa dessas informações que podem trazer uma segurança para a administração, e ela vai saber o quão exposta ela está em relação a determinado risco. Então, esse é um outro ponto muito importante que deve ser levado em consideração. Um outro item aqui específico, que é a confiança, né? Então, uma ferramenta que pode trazer aqui como um todo, tem pessoas, né? As pessoas, as empresas, os parceiros que percebem esse comprometimento com ética e com a regulamentação, eles tendem, como eu disse anteriormente, a estabelecer um sentimento de reciprocidade. Então, esses parceiros, os empresas associadas, eles tendem a depositar as suas confianças e as suas necessidades financeiras nessa instituição. Então, além disso, né, a confiança como um todo, ela favorece a formação dessas parcerias, um melhor relacionamento, até mesmo com um órgão regulador, uma vez que essa estrutura bem delineada, né, essa estrutura bem descrita e os controles aplicados e devidamente formalizados, eles evitam, né, de certa forma, que pré-julgamentos sejam realizados em relação até mesmo à atuação da governança. Então, você transparecendo esse processo, você conseguindo provar que aquilo é feito, você conseguindo demonstrar toda a sua estrutura, passa esse sentimento de confiança na instituição, uma instituição sólida, né? Por fim aqui, né, mais um item, em relação à governança em si, essa definição, como até o próprio Nestor colocou, é de extrema importância a questão da definição clara das responsabilidades, né? Então, a implementação em si das políticas, como também já foi dito, elas têm que ser de forma transparentes, tem que existir ali a questão de prestação de contas, uma promoção de uma cultura organizacional que deve ser sempre baseada em valores éticos, e a governança ela deve ser tratada aqui como o Nestor próprio disse, né, aquele que define e cobra a execução da estratégia e os rumos da cooperativa. Então, a governança, mais precisamente o conselho de administração, ele é eleito pelos associados para que eles tomem a decisão estratégica da cooperativa. E aí ela coloca os demais entes ali específicos para realizar, né, de forma executiva os processos, né? E aí, por fim, aqui, a questão da longevidade. As questões de estrutura, né, essa estruturação específica, ela traz aí um relacionamento para a cooperativa, que pode ameaçar a sua existência. Então, a não aplicabilidade traz essa insegurança, pode existir fugas de capitais, pessoas que não queiram se vincular com a instituição em virtude do risco de imagem. Então, isso tudo, né, estando bem tratado, acarreta, nesse caso, uma longevidade da instituição. E aí você também... Desculpa, Raquel, pode falar. Só para aproveitar exatamente o que você acabou de abordar, a gente pensando no caminho, né, do compliance para a cooperativa, eu Perfeito, queria direcionar algumas perguntas que eu recepcionei para o Daniel agora, que é perfeito. exatamente assim, a gente tem essa consciência que, quando a gente fala em compliance, controles internos, conformidade, envolve todas as linhas de defesa da cooperativa, então, ou linhas de gestão, né, como agora é propriamente dito, envolve todo o seu operacional, a parte de controles internos, envolve o processo de auditoria e a governança. Então, Daniel, assim, até
já trazendo a pergunta do chat, como é que a governança pode patrocinar esse programa de compliance? Como é que ela pode, de fato, dar o tom na cooperativa, até que nível de risco eu vou aceitar, até quando eu quero pensar em longevidade, que a gente sabe hoje que muitas cooperativas que são incorporadas, a maioria, em algum dado momento, tomou alguma decisão que não foi adequada. E essa decisão levou a um desenquadramento de indicador e alguma situação que ela não conseguiu se recuperar. Então, Daniel, fala um pouco para a gente, assim, com sua vivência de cooperativa de crédito auditando, o que cabe à governança como patrocinar esse programa de compliance e integridade? Bom, obrigado, Raquel. Primeiramente, boa tarde a todos. Bom, Raquel, tentarei ser sucinto com a amplitude da pergunta, né? Mas a governança ela desempenha um papel crucial, né, na implantação e no sucesso de um programa de compliance e integridade dentro da cooperativa de crédito, né? É ela que, ao estabelecer uma estrutura adequada, comprometer-se com a conformidade, né? Então, exige esse comprometimento pela governança, a avaliação dos riscos, monitoramento das atividades e até mesmo tempestivamente tomar medidas corretivas para essas dentro do monitoramento, promover treinamento e a conscientização de todos os participantes dentro da cooperativa e garantir principalmente a transparência dos seus números, dos seus processos que incorrem na cooperativa. Bom, dessa forma, entendemos que a governança ela ajuda a criar uma cultura organizacional de forma ética, né, confiável e em conformidade com a legislação, além dos regulamentos e normativos internos da própria cooperativa. Um exemplo, né, desses regulamentos é a própria Resolução 4595, que aborda sobre a política de conformidade e compliance. Não sei se eu ajudei, se eu expliquei. Sim, muito obrigada, Daniel. Te devolvo, Thiago, a palavra. Então, dando sequência aqui na exposição, perpassados aqui a parte do compliance, da estruturação e dessa visão estratégica que deve ser utilizado ali pela instituição, também como um todo, nós adentramos nos principais desafios e nas principais tendências que ocorrem daqui, né, para frente em relação a esse monitoramento que deve ocorrer. Então, em relação à questão dos desafios, nós temos aqui o primeiro, que é a evolução regulatória, né? Então, o ambiente em que as instituições elas estão inseridas é um ambiente orgânico, um ambiente vivo, ele está em constante mudança e a todo instante a gente tem ali introdução de novas normas, modificações em leis ou regulamentos e diretrizes já existentes, né? A todo instante está acontecendo. Daí a cooperativa de crédito, né, ela tem que ter esse acompanhamento para fazer essa interpretação específica daquela norma e implementar aquilo dentro dos seus controles e dentro dos seus processos, tá? Então, esse é o principal item, né, de desafio que vai surgindo, né? Então, esse aqui é o que a gente precisa estar ligado nesse momento. Outros dois pontos aqui que nós chamamos a atenção é a gestão do risco e a cultura organizacional. Mas que a gente já tenha dito ali anteriormente sobre a importância desses itens, né? Nessa questão da gestão, da gestão de risco e da cultura organizacional, você tem um desafio, né, que o compliance efetivo ele envolve, né, que é a identificação e a avaliação e a mitigação desses riscos em todas as áreas da cooperativa, né, de crédito, no caso de gerenciar de forma eficaz essas informações, pode ser o desafio principal, né? Então, quando você está falando ali na variedade de enfrentamentos, né, de produtos que a cooperativa está trabalhando, né? Nesse caso, você identificar todos os riscos, ou primordialmente, os riscos que são relevantes, que merecem ter uma atenção, e aqueles que a administração entende que ela está disposta a assumir e formalizar essas informações, é uma grande desafio para as instituições. E essa questão da cultura entre as pessoas que executam o processo e elas reportarem as informações e os achados, né, para a alta administração, uma forma de conversa, né, uma questão de troca,
ela é de muita importância também para que a administração saiba o que ela precisa modificar no seu dia a dia. Então, gerir o risco até onde eu posso ir, e no caso da cultura organizacional, de implementar essa cultura do compliance e verificar essa questão de um canal livre de comunicação em que as informações cheguem de forma, vamos dizer assim, né, no jargão ali, cheguem redondinhas as informações para que as decisões possam ser tomadas, né? Então, qual o enfoque que vai ser dado? Então, isso está muito em voga e é algo que tem que ser levado bastante em consideração. Outro ponto aqui que a gente já colocou, que é a tecnologia da informação, principalmente a segurança cibernética, né? O compliance ele deve abordar essas questões da proteção das informações pessoais dos associados, sempre buscando ali as prevenções, principalmente de fraudes, segurança de pagamentos, né, eletrônicos, e essa conformidade dos regulamentos. E essa proteção de dados, né, ela evita ali que informações elas sejam vazadas. Hoje a gente tem praticamente que todas as operações elas podem ser realizadas aí, como por exemplo na palma da mão, né, pelo celular. Então a instituição ela pode usar esses requisitos para até mesmo, né, auxiliá-la em processos críticos, né, como a gente tem ali no próprio cadastro, né, a gente vê em alguns casos específicos algumas dificuldades nesse sentido. Então essa questão tecnológica ela pode e tem que ser utilizada em favor do órgão como um todo, né, do board da instituição, para que você possa tomar decisões mais acertadas possíveis. É óbvio, né, que em determinados momentos você não vai conseguir fazer aquela melhor tomada de decisão, mas você tem que estar sempre calçado com a melhor informação, sempre suportado pelas melhores análises de regulamentos e normas, para aí sim você tomar a decisão, que a informação vai ser subsidiada. E aí, nesse caso específico, é sempre tentar manter a salvo os dados, né, dos associados, para evitar que dados específicos vazem e cheguem conhecimento. Hoje em dia, né, você tem basicamente ali a questão do Big Data, né? Então, essas informações do que pode ser ofertado de produtos e tudo mais é de grande valia, e a pessoa ter acesso a informações que ela não poderia ter, né, algum hacker nesse sentido, né, prejudica a imagem da instituição como um todo. E aí, por fim, a gente tem aqui a terceirização e a gestão de fornecedores, né? Essa relação, ela é, de certa forma, muito complexa, porque como existe a questão do risco de imagem, você não consegue necessariamente saber o que se passa na cabeça do terceiro, né? Então, essa questão de avaliar e se vincular com pessoas ou instituições que tenham, né, a primazia pela mesma atitude, né, de compliance, seja ali em conversas ou em demonstrativos específicos, informais ali para poder tomar uma decisão específica, você pode conversar com instituições por querer vincular esse terceiro específico. Então, até mesmo em LGPD, ou no caso da prevenção à lavagem de dinheiro, na verdade, utilizar aquelas normas específicas ali de conheça, né, o seu associado, conheça o seu fornecedor, para trazer informação mais clara para dentro da instituição e poder fazer as vinculações específicas em relação a querer ou não me vincular àquela, né? Então, assim, será que eu gostaria de me vincular a determinada instituição? Então, como eu faço essa pergunta para fora, eu também tenho que fazer para dentro, e aí o que eu procuro internamente também é o que eu devo procurar lá fora. Então, essa questão da terceirização e a gestão dos fornecedores, ela é também de grande valia aí para a instituição como um todo. Thiago, eu quero fazer uma outra pergunta para o Daniel. Em Sim. relação a todo esse cenário de desafios, né, para a cooperativa de crédito, Daniel, você pode dar alguns exemplos para a gente desses desafios no nosso cenário dentro da cooperativa? Bom, Raquel, cada cooperativa ela pode enfrentar desafios específicos, né? Dependendo do seu porte, da sua estrutura e do nicho que ela atende. Mas de forma bem abrangente, né? De forma geral, eu entendo que nós temos um arcabouço legal e regulatório bem complexo e dinâmico, e que impacta todos os eixos comentados pelo Tiago, tanto a parte regulatória, a gestão de riscos, a cultura organizacional, a área de TI, né? E também as terceirizações.
Bom, como exemplo dessas mudanças regulatórias que impactam todos esses eixos, recentemente nós tivemos aí a Lei Geral de Proteção de Dados, né, que trouxe aí um desafio, inclusive, da implantação de uma cultura de privacidade e proteção de dados pessoais dentro das cooperativas de crédito. Outra mudança normativa que teve recentemente é a Lei Complementar 196, que foi agora de 2022, que alterou a Lei Complementar 130, que trouxe alterações, inclusive, na estrutura de governança, né? E, por último, assim, podemos dizer sobre os termos. Nós temos aí uma novas exigências de mensuração, classificação e divulgação de instrumentos financeiros que será aplicada a partir de 2025. Com a substituição da Resolução 2682 pela Resolução 4966, de 2021. Então, isso são todos os desafios, assim, que eu entendo que vai perpassar por todos esses eixos dentro da cooperativa, que diretamente, que vem de uma área externa, que é a regulação. Até aproveitando aqui para a gente fechar um ciclo, né, em relação a alguns aspectos, algumas perguntas do chat, é bom lembrar que quando a gente fala em governança lá da cooperativa, a própria política de compliance de uma cooperativa de crédito, como está estabelecida na norma do Conselho Monetário Nacional, quem tem que aprovar basicamente é o Conselho de Administração. Então, independente, se está falando do DPO da cooperativa lá, que é a pessoa encarregada de dados, quando a gente fala nos processos internos, é a governança que vai dar exatamente esse tom. Então, por isso esse grande desafio da gente pensar que está mudando um regulatório e que minha governança tem que estar ciente, atualizada, tem que acompanhar esses aspectos. Então, eu te devolvo, Thiago, a palavra, que acho que você vai falar agora de tendências, então é mais um ponto para te fazer uma pergunta daqui a pouco. Perfeito, Raquel, obrigado. Bom, aqui, em relação às tendências, nós temos esses 5 cenários aqui específicos que nós trouxemos para a discussão, né? A tecnologia e automação, proteção de dados e a privacidade, que a gente já tocou nesse assunto várias vezes, né? Ética e responsabilidade social, colaboração, compartilhamento de informação e foco na cultura. Em relação aqui à tecnologia e à automação, a gente pode trazer aqui basicamente essa questão mesmo, né, da instituição. Vários processos específicos ali, eles estão sendo automatizados, então ela pode se utilizar desse aspecto para aprimorar o controle que é realizado no dia a dia e facilitar a identificação de riscos e monitorar, né, essas transações e verificar se elas estão em linha, né, em conformidade com a regulamentação, né? Então, isso pode melhorar consideravelmente a eficiência e a precisão do compliance da cooperativa de crédito. Em relação à proteção de dados, como eu mencionei anteriormente, os dados dos associados como um todo, né, colocando ele, vamos dizer assim, num Big Data, você sabe ali quais são as tendências de consumo, o que a pessoa faz geralmente, os horários que ela gasta geralmente, o que ela consome. Então, isso é muito importante e essas informações na mão de pessoas que não são as mais adequadas, né, isso pode acarretar acessos indevidos e até mesmo processos legais em relação a essas fragilidades nesses processos. Então, tem que prezar por essa informação, uma vez que ele é muito valiosa. E aí, nesse caso específico, é eu estudar, né? No caso, a cooperativa estudar aquilo que ela quer oferecer para o seu associado e, com esses dados específicos, fornecer o melhor produto possível para ele. Na questão da ética e da responsabilidade social, a gente vê que as cooperativas elas tendem, né, que basicamente elas assumir, se espera que como cooperativismo, né, que elas assumam uma responsabilidade pelo compromisso de práticas comerciais éticas, né, de transparência, da inclusão, principalmente a inclusão financeira, e esse impacto social positivo que isso pode incluir, né, pela essa adoção, né. Então, a princípio, ela pode colocar uma política de responsabilidade social, né, corporativa, a participação em projetos comunitários, a promoção ali da diversidade e da inclusão. Então, fazer essa integração específica e essa vinculação para que seja as cooperativas, como o próprio nome que a gente colocou, cooperar, que elas possam ajudar a sociedade a se desenvolver, né, cada vez mais. E aí a gente chega no compartilhamento da informação. As próprias cooperativas entre si podem fazer esse compartilhamento de dados, né, tentar
trazer ali os aspectos mais significativos que elas tendem a verificar em determinado nicho, e uma auxiliar a outra, por mais que elas não trabalhem com uma, trabalhe com um produto e outra com outro, né, específico, tentarem em um bem comum fazer essa disponibilização do produto mais adequado, da forma mais adequada, e chegar ao maior número ou quantidade possível de pessoas. E aí o foco da cultura é essa questão da cultura do compliance, né? Então, disseminar isso de forma clara, de forma recorrente, para que isso esteja enraizado dentro das pessoas da instituição. Então, basicamente, esse é o overview que eu queria passar aqui sobre essas informações. Acho que a Raquel disse que tinha uma pergunta específica, fique à vontade. Sim, tenho, sim. Vou devolver agora para o Nestor. Nestor, a gente percebe toda essa tendência, estou vendo aqui no chat muita pergunta sobre lei complementar de dados, então até adiantando para todo mundo, a gente vai ter um painel exclusivo sobre segurança cibernética e proteção de dados, e lá vai falar um pouco desse papel da governança, então a gente vai conseguir dar uma atenção maior a vocês nesse aspecto. Mas quando a gente fala em tendência de compliance, o que é que eu gostaria, né, considerando o nosso público aqui, tem muitos dirigentes de cooperativa, o que é que cabe a esses dirigentes nas suas cadeiras lá de conselho de administração, de diretoria, quanto a essas tendências do programa de compliance? Como incluir esses 5 passos novos, ou esse olhar diferente lá na cooperativa? Como é que eles devem tratar esse assunto? Bom, quando a gente olha a estrutura de governança, né, e olha essas tendências do mundo moderno, do nosso mundo atual, né, eu entendo que os membros da governança têm que estar sempre preocupados em alcançar esses passos que a gente colocou numa escada, né, para que isso seja implementado dentro da sua própria cooperativa. Um ponto que eu entendo como fundamental e de extrema importância é a cultura de controle. Quando eu, Thiago e Daniel estávamos conversando sobre esse painel, eu tenho uma frase que não é de minha autoria, mas que eu gosto de utilizar para este caso específico, que é: você não dá ao outro aquilo que você não tem. Então, quando a gente olha foco na cultura de compliance, de conformidade, a governança precisa, primeiramente, ela mesma se imbuir dessa cultura de controle. Então, eu, como um membro de um órgão de um conselho de administração, de uma diretoria, preciso ter a consciência da necessidade da conformidade, do controle, do compliance dentro da minha instituição na qual eu sou um membro do conselho da diretoria. Eu preciso ter isso enculturado dentro de mim, porque somente assim eu conseguirei, junto com os meus pares, com os membros do conselho, com os diretores dentro da diretoria que eu faço parte, implementar essa cultura, né, e fazer com que ela seja disseminada dentro da estrutura da instituição na qual eu pertenço. Então, primeiramente, eu, como membro de governança, eu preciso ter esse foco na cultura. Tá como último passo lá, né, o mais, digamos, é o 5º andar aí da nossa escadinha, né, o 5º degrau, digamos assim, da nossa escadinha, mas eu vejo como o mais importante. Porque se os membros da governança não tiverem essa cultura de controle, não vai ter como fazer uma disseminação dentro da estrutura da própria cooperativa, né? Além disso, essa preocupação com a ética, com a responsabilidade social, é algo que os membros da governança precisam estar sempre atentos. Uma cooperativa que hoje não se atente aos aspectos socioambientais, né, o aspecto social, digamos, da região onde ele atua, o aspecto ambiental, os fornecedores com quem ele trabalha. Eu vi até dentro do chat uma pergunta da dificuldade que tem essa gestão de fornecedores. É realmente difícil, mas você ter uma preocupação de que os fornecedores que você tem à disposição para lhe prestar serviços, que eles estejam alinhados com aquilo que você entende como correto sob a ótica da questão social, a questão ambiental, a questão de governança em si, de processos. Você precisa, como membro, todos nós sendo membros de um órgão de governança, precisamos ter essa preocupação, esse olhar. Então, essa questão da ética e da responsabilidade tem que estar todo dia no nosso caderno, todo dia dentro daquilo que é a nossa rotina, né, como membro de órgão de governança. Eu tenho que ter esse olhar e essa preocupação, porque senão eu posso, por vezes,
se não tiver essa preocupação latente, estar me associando ou associando a minha cooperativa a um parceiro que não respeita regras ambientais, que não respeita o social, né? Então, isso gera, para mim, um problema de imagem, como o Thiago falou antes, o risco de imagem que eu posso estar exposto de uma forma muito exacerbada em razão de não ter um cuidado com os meus parceiros. A questão da tecnologia e automação é a visão, né, de quem é da governança para o seu negócio. Um ponto importante dentro daquilo que a gente colocou, quando a gente fala aqui a questão de compliance é também uma questão estratégica, é que, ao ter um processo de compliance amadurecido dentro da minha instituição, eu posso, como membro de governança, me preocupar em olhar o que é estratégico, o que é um negócio da minha cooperativa de crédito, por exemplo. Eu posso focar o meu olhar em negócio, porque eu sei que o meu processo, eu tenho uma estrutura de compliance, conformidade, que me dá sustentação, que me dá tranquilidade. Então, o meu olhar, ele passa a ser para o negócio, para inovar, usar tecnologia, automação, modificar o meu ambiente e ser, quem sabe, o precursor de um novo produto, de uma nova sistemática, de uma forma diferente de atendimento. Hoje, nós temos isso aqui. Você faz tudo pelo celular. Há alguns anos atrás, isso era impensável. Hoje, você tem tudo na palma da mão. Eu participei de uma reunião ontem e um dos participantes dessa reunião comentou que na China, hoje, sabe qual é o meio de pagamento? É a mão. Você passa a mão e você paga. Não sei se é por identificação, né, de digital, se é por um chip, mas você tem a mão. Você passa a mão e pagou. Não é mais o celular que você aproxima e paga. Eu tinha meu cartão que você insere. Esses cartões, alguns dizem que estão com o tempo contado. Mas aí, eu, como membro de governança, tenho condições de olhar para o meu negócio e pensar em inovação tecnológica. A questão do DPO, sim, a proteção de dados, gestão de dados, é responsabilidade do DPO. Mas o DPO não faz tudo sozinho. Então, eu preciso ter uma estrutura de conformidade e compliance que suporte o DPO na gestão e no controle dos dados. A responsabilidade é dele. E como a Raquel bem falou, nós teremos um painel específico sobre LGPD. Mas só porque foi trazido como dúvida, é papel, sim, do DPO, a gestão e o tratamento de dados. Mas ele precisa ter uma estrutura de conformidade e compliance por detrás que dê a ele a segurança de que o tratamento dos dados está sendo feito adequadamente. Tem que ter uma política, uma norma interna, aprovada pelo Conselho de Administração. Tudo isso é compliance. É papel do DPO, mas é compliance. Eu preciso ter essa estrutura, esse fluxo bem desenhado. Senão, o DPO pode, né, acabar falhando na sua responsabilidade, porque ele não tem uma estrutura, né, bem estabelecida e robusta que lhe dê segurança de que os dados estão sendo tratados de forma adequada. Então, sobre, né, a ótica dessas tendências, a preocupação da governança tem que ser essa, na minha humilde opinião. Estar atento ao negócio, tendo uma estrutura robusta de processo de conformidade, compliance, se preocupar com o seu negócio, olhar inovações, ter esse foco na cultura de controle, porque a gente precisa ter isso. Eu, como membro de governança, tenho que ter cultura de controle, senão o meu colaborador não terá, né? Existe uma figura que a gente usa um termo, só para eu concluir aqui, que é em inglês, porque a gente, né, nós no Brasil adoramos a termo em inglês, né? Compliance é um que a gente herdou aqui, puxou para dentro, né? Um neologismo aqui, agora é compliance, a gente fala aqui à torta direito, né? Mas existe uma figura, quando a gente olha sob a ótica da auditoria, que é o override control, ou seja, você passar por cima do controle. Se eu, como membro de governança, não tenho uma cultura de controle, eu mesmo, em algum momento, vou favorecer e facilitar que o controle seja burlado. Não porque eu sou desonesto, não é isso. Mas, se eu não tenho uma cultura de controle, em algum momento, por uma necessidade, uma urgência, alguma situação, eu vou acabar, né, eu posso acabar, né, não vou, mas eu posso acabar tendendo a transpor um controle dada uma urgência, dada uma situação, porque a cultura não está em mim. Então, esse foco na cultura para a governança, ela é fundamental, porque a disseminação aos colaboradores parte de quem está
né, digamos, nessa estrutura de governança que está em cima né, de toda a estrutura da empresa. Então, né, se é um ponto que eu posso aqui trazer como focal para os membros de governança, é isso. Todos nós que somos membros de governança, tenhamos a preocupação em ter cultura de controle, cultura de compliance, porque senão nós não vamos conseguir implementar isso, né, dentro da nossa estrutura, né, de funcionários, colaboradores, parceiros, nós não vamos conseguir. Então, parte primeiro de nós, né? Como eu falei, só podemos dar aquilo que nós temos. Então, se eu tiver cultura, eu passo cultura de controle. Se eu não tiver, eu não vou conseguir passar. Por mais que eu fale, as palavras vão levar, o vento vai levar minhas palavras, porque na minha atitude, o controle eu não estou observando. Eu findo aqui a minha colocação, minha resposta, né, já agradecendo pelas Obrigada. perguntas que todos colocaram para nós aqui. Então, assim, tem mais algum ponto, Thiago, você quer colocar? Chegamos a 16h30 no nosso horário. Queria só colocar rapidamente aqui um resumo, né, desses principais pontos. Será que eu posso colocar? Acho que um minutinho só. Sim. Eu só queria colocar aqui que assim, acho que o principal aspecto né, a cultura de compliance ela deve partir da alta administração. Esse é o principal ponto. Os controles eles devem ser formalizados, né? Tem que essa formalização é essencial para que possa ser demonstrado que o controle e o compliance possa verificar se aquele controle está funcionando. E por fim, né, acho que a instituição ela poderia utilizar essa benfeitoria do compliance para divulgar ao mercado que ela está aderente às informações, né? Então ela pode utilizar aquilo ali como uma imagem, né? Fazer negócio com a imagem dela. Então, acho que são esses aspectos que eu acho que poderia se levar daqui para os boards aí específicos de como deve ser disseminadas essas informações dentro da instituição, principalmente nas cooperativas de crédito. Tá bom? Então, assim, para a gente finalizar aqui nosso bloco de hoje, nosso painel de hoje, agradeço muito a participação dos nossos voluntários do dia, o Thiago, o Nestor, o Daniel. Então, gratidão à presença de todos, muito obrigada e até a próxima terça-feira.